Eu quero passar agora para o pastor Silvestre, ele que vai dar uma mensagem para vocês. Que Deus possa abençoar e que vocês possam guardar no coração de vocês. Amém? Saiu muito bem, viu? Não sei se aquele outro está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Se eu pego. Acho que não, né? Tá não, vamos isso aqui mesmo. Tá não. O texto que me deram, minhas irmãs, para trazer um estudo para vocês com muito carinho é Tiago capítulo 4. Tiago 4, do 13 ao 17. Vocês fiquem à vontade para perguntar, para fazer acréscimo, tá bom? Posso ler? Vamos lá. Ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pai, nós te louvamos por essa leitura em Tiago. Nos ajuda a compreender a tua palavra e abençoa as tuas filhas, em nome de Cristo Jesus. Texto forte, né? Eu acho esse texto muito forte, né? Tiago é o meu irmão de Jesus, como todo já foi falado aqui. E Tiago, como todo judeu, ele é muito prático naquilo que ele fala, ele vai direto ao ponto. E eu gosto de pessoas que vão direto ao ponto. Eu não gosto de pessoas que ficam rodeando para chegar onde quer. Logo direto para resolver logo a situação. E o que, na verdade, o resumo desses versículos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é o que a gente chama de presunção, né? A presunção, ela vem de um entendimento errado de nós mesmos. Vem de um entendimento errado de nós e da nossa ambição. Ele tem mais a ver com a gente do que com Deus. Agora eu fui para a etimologia da palavra. Olha só que coisa interessante. A presunção, que é a palavra pressamuri, que é a raiz da palavra latina, que significa presumir, antecipar com muita ousadia, são a junção de duas palavras latinas, que significa a primeira, prae, que surgiu a nossa pré, né? E que significa frente ou antes, né? E sumere, que significa tomar, pegar ou assumir alguma coisa. E uma definição dessa etimologia na raiz, ela vai dizer o seguinte: você toma, assume algo que ainda não aconteceu. Então é algo mais ou menos assim, você toma conta de algo que você não sabe nem se vai acontecer, mas na tua cabeça você já tomou algo, já dominou, como se fosse acontecer. Isso é um risco. Porque tudo que o homem decide, na verdade, ele não tem domínio sobre nada. E aí é a presunção. Então veja só uma definição para você entender melhor. A presunção é assegurar a nós mesmos que o tempo está do nosso lado e à nossa disposição. Presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro. Presunção também é
Viver como se nossa vida não dependesse de Deus. Por isso, minhas irmãs, a presunção ela é um pecado. Porque quando o homem quer viver independente de Deus, ele passa a agir conforme o primeiro casal no Éden, que escolheu ser independente de Deus. A presunção ela é um sério pecado. Por quê? Porque ela envolve tomar em nossas próprias mãos a decisão de planear, comandar a nossa vida à parte de Deus. A presunção olha para a vida como algo contínuo e direto, e não com misericórdia diária. Tipo assim, a pessoa que ela tem a presunção, ela acha o seguinte, que todos os dias é dias para ela ter lucro, para viver a vida que ela quer. Mas esquece, quando ela acorda, esquece de agradecer a Deus, de que cada dia é uma oportunidade que Deus lhe dá para viver. Minhas irmãs, a gente vai começar a matutar aqui algumas coisas que talvez deixem você chocada. Mas é proposital. Vamos começar logo de agora. Tem gente que sai da sua casa e não volta mais. Tem gente que vai comprar um remédio na farmácia e não volta mais. Tem gente que faz uma viagem, programa um ano todo, e nessa viagem não retorna mais para casa. O que Tiago está dizendo aqui é que a gente não pode deixar de planejar, nem de organizar o nosso futuro. Nós não podemos deixar de sonhar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é fazer isto sem depender de Deus. Fazer isto como você fosse dono da tua vida. Ou como se você tivesse o domínio de um passo à frente que você vai dar. E você e eu não temos. Ok? Então, a presunção ela é um pecado por conta disso. Porque o homem quer viver independente de Deus. Ok? E como nós podemos nos proteger da presunção? Então, vá acompanhando comigo aí o verso 13. Olha que coisa interessante. O verso 13. Diz o quê? Uma irmã com voz de trombeta aí, leia para mim, por favor. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Primeiro lugar, para você vencer a presunção, você tem que ter a consciência que você não tem o controle das decisões das coisas. Hoje, amanhã faremos isso, aquilo. Você não tem o controle disso. Você não pode dizer com toda a propriedade que você vai fazer isso ou aquilo. Porque você não tem o domínio de nada. Do nada, acontece coisa que vai te tirar a tua atividade diária e vai mudar a tua rotina. Do nada pode acontecer. Ou com você ou com alguém que você ama. Então ninguém tem essa autoridade de mudar as coisas. Esse é o risco de fazer as coisas independente de Deus. Aí você pode dizer assim, mas pastor, mesmo dependente de Deus, as coisas podem acontecer e mudar a minha rotina. Pode. Mas há uma diferença muito grande daquele que depende de Deus e daquele que depende de si mesmo. Eu vou provar isso no final. Então, meus irmãos, a primeira coisa é essa. Vencendo a presunção, tendo consciência que não temos controle de nossas decisões. Então o versículo ele vai dizer, vamos amanhã a tal cidade, lá passaremos um ano, tal. E agora ele diz, hoje amanhã, eu não tenho um controle do hoje, daqui a segundos, como é que eu vou ter do amanhã? Minhas irmãs, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, quando eu sair daqui. Você não sabe. Quanto mais amanhã. Não temos esse controle. Foge da nossa ossada. Aí diz assim, iremos para tal cidade. O deslocar de um lugar para o outro, até isso dependemos da aprovação divina.
Quanta gente, meus irmãos, quanta gente faz aquele mesmo trajeto todos os dias. E do nada, acontece alguma coisa que muda a história da pessoa. Lá passaremos o ano. Peraí, agora o tempo é meu, eu domino o tempo? Não, vou passar um ano, vou passar... Não. E se Deus chamar daqui um mês? 2 meses? Como é que eu posso ter domínio de dizer uma coisa dessa? É muita ousadia. Ou é muita loucura você viver independente de Deus. Uma segunda coisa que está no verso 13 ainda, né? É que a vida, ela é complexa mesmo. Né? Tudo que envolve a vida, comprar, vender, o amanhã, lucros, tudo isso é muito complexo. E independente do que a gente faz, a complexidade ela vai existir. Porém, isso nos faz ainda mais depender de Deus. E eu vou mostrar por quê, olha. Quando a gente depende de Deus, vou dar um spoiler já do final. Existe uma coisa que a gente chama decepção. E a decepção ela pode acontecer em qualquer âmbito da vida, em qualquer área da vida, seja a vida familiar, vida emocional, vida conjugal, a questão dos negócios, qualquer coisa, pode acontecer com qualquer um, se é de Deus ou não. Mas qual é a grande diferença? É que a pessoa que confia nos seus projetos, que confia em si mesmo e que independe de Deus, quando aconteceu o intempério, ou fracasso, ou a decadência, ela vai desacreditar dela mesma. E ela não vai conseguir prosseguir mais. Esse é o grande problema. É que ela anda tão confiante em si mesma, porque deu certo uma vez, deu certo 2 vezes, deu certo 10 vezes. Mas no dia que der errado, ela pega o revólver e dá um tiro na cabeça. Ela entra numa depressão profunda. As coisas dela começam a desandar, porque ela desacredita. Por quê? Porque ela não tem base. Mas a pessoa que é de Deus vai ver o mesmo intempério, as mesmas lutas, mas ela vai dizer assim: é porque essa foi a vontade de Deus. Não deixa de doer, não deixa de sofrer, mas o que é que ela faz? Ela se deleita na vontade de Deus. Essa é a grande diferença. Quando acontece um intempério, algo que a gente não planejou, a gente vai dizer como? É porque essa foi a vontade. Essa é a grande diferença. Não é? Não é fácil, mas Rafa já passou luta. Mas você tem que acreditar que essa foi a vontade do Senhor. Amém? Veja bem, pastor. O que foi dito antes sobre a cirurgia do ombro do rapaz, eu queria que você ficasse relatado. Sim. Questão do liso. Tá vendo que é a Verdade, verdade. E você vendo como hoje ele está, meus irmãos. Bem. Já está fazendo... Eu esqueço o nome dessas coisas. Fisioterapia. Já está fazendo fisioterapia já. Agora vamos para o verso 14. Estou terminando já. Verso 14. Ó. O verso 14 ele diz o quê? Leia aí para mim, por favor. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Aí ele diz assim: que é a vida? É um vapor que aparece, depois desaparece. Ou seja, a incerteza da vida. Ninguém tem a certeza da vida, meus irmãos. Claro, nós temos a certeza da vida eterna. Nós temos a certeza que estamos salvos em Cristo. Mas você nem eu temos a certeza se estamos vivos amanhã. Ou tem? Você tem? Eu não tenho. De repente, pastor Silvestre vai dormir
e já acorda pronto. Eu queria morrer assim. Não acorda. Não acorda. Eu queria morrer assim, sinceramente. Se eu pudesse escolher, eu disse assim, Senhor, na hora que eu for dormir, não acorda, tchau. Tchau e bênção. Só na glória. Aí tem gente, pastor, eu queria morrer na igreja. Que coisa horrível, a gente louvando, a pessoa morre na frente da gente. Não, meu filho, quer isso não. Pois é, todo mundo, as crianças olhando com os olhando assim, não, morrer em casa, dormindo, né? Pois é. Não é, amor? A Alma gostou muito, não. Minhas irmãs, olha o que é que diz em Provérbio 27:1, diz assim, não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Em terceiro lugar, ele diz assim, o que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. A brevidade da vida, meus irmãos. A vida é muito abreviada. Alguns mais, outros menos. Muito breve. Eu confesso que eu estou com 50 e quantos anos, amor? 53. É que eu atrapalho, eu penso que é 54. Eu teve uma pessoa que eu disse 57 uma vez. Foi. Sério, eu disse 57, aí fiquei pensando. Não, é 53, né, amor? Mas eu fico assim, olha, eu olho para meu pai 70 e poucos anos. Aí eu olho para meu pai assim, eu fico pensando, eu digo, meu Deus, será que eu vou chegar a 70 anos? Porque eu com 53 anos, eu estou com tanta mazela no corpo que... E meu pai lá com vigor, cheio de coisa, eu digo, meu Jesus, isso é que eu chego, 70 anos. A vida é breve, minhas irmãs. Vou dar um conselho para vocês. Aproveita a vida. Ela só é uma e ela é boa demais para se viver. Você que é casado, aproveita a vida com o seu marido. Se não tem marido, aproveita com os netos, com os filhos, com amigo, com amiga. Aproveita a vida que vale a pena. Porque ela passa muito rápido. Muito rápido. Daqui a pouco, a gente está se encontrando na glória. Daqui a pouquinho. Muito rápido. A brevidade da vida. Tiago compara a duração da vida com uma neblina. O livro de Jó revela de forma clara a brevidade da vida. Os meus dias são tão velozes, igual a laçadeira do tecelão. Camulinga. Nossos dias são como a terra, são como uma sombra. Aí ele diz assim, Jó 8:9, os meus dias são mais velozes do que um corredor. Imagina aí, aquele corredor você vê correndo. Os nossos dias são mais rápidos do que daquele corredor. É muito rápido. Quem é o mais velho aqui? Tem quantos anos? É tu? Quantos anos? Quantos anos, lindona? Sim. Eita, agora é a briga. Que isso, mano? É a briga de quem é mais velha? Eu não sei. Oxi. Botou pra tu, Marlete. Ela não quer falar a idade. Aí ela primeiro ela disse, mas não quer falar. Meu Deus do céu. Ainda bem que o homem não tem isso. O homem não tem isso não. O homem diz a idade mesmo. O meu diz 53. 53. Eu posso finalizar? Versículo 15, vamos lá, para finalizar, para dar oportunidade para a Rafa. O que é que diz o versículo 15? Em lugar de que deveis dizer, se o Senhor quiser, se viveremos, faremos isto, ou... Em quarto lugar, temos que ter a consciência da total dependência de Deus. Se a gente não depender de Deus, a gente vai estar pecando, a gente vai estar vivendo conforme o nosso querer. Dependa de Deus. Agora, o que é depender de Deus, pastor? Nessas circunstâncias. Quando a Bíblia fala assim, minhas queridas, olha só.
em lugar de vez dizer, se o Senhor quiser, não é aquela história assim, eu vou sair se o Senhor quiser, se Deus quiser. Não é isso, não é da boca para fora. Esse se o Senhor quiser é uma vida de devoção a Deus, onde cada passo que você vai dar, você vai comunicar a teu Deus e colocar diante dele para que ele haja, seja aprovando ou seja reprovando. É tipo assim, imagine você estar numa empresa onde existe um patrão e você é um empregado e você vai fazer as coisas, só que tudo que você vai fazer tem que ter a assinatura do patrão. E aí o que acontece? Se você fizer algo sem assinatura, a responsabilidade vai ser de quem? É sua. Pode dar certo? Pode. Mas se der errado, o patrão vai chegar e puxar a sua orelha. Mas a partir do momento que o patrão assina, a responsabilidade é de quem? É do patrão, porque ele assinou. Da mesma forma é com Deus. Quando você busca em Deus a direção dos teus projetos, dos teus sonhos, daquilo que você faz, para onde você vai, daquilo que você planeja, tudo o que acontece é Deus que vai direcionar, seja de bom ou seja de ruim. Qualquer acontecimento você tem a certeza de dizer assim, Deus está no controle de tudo. E aí você descansa. A melhor coisa é descansar nos braços de Deus, né? Por isso ele diz assim, toda glória como esta é maligna. Qual a glória? Da presunção de viver independente de Deus. É por isso que no final ele diz assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete... Exatamente. Mas qual é o bem aí? É exatamente de não viver independente de Deus. Você se torna uma pessoa dependente de Deus e essa é a maneira de você fazer o bem. Não só para você, mas também para o teu próximo. Bom, espero que essa pequena meditação possa te abençoar em Cristo Jesus. Amém, Rafaela?